ao canal Espirais de Luz, graças ao grupo Irmãos Santos e a equipe Espirais de Luz. A gente está aqui para realizar esse trabalho de boa vontade, de amor e de fé sempre, porque eu acho que isso tudo está relacionado à fé e à evolução, claro. Bom, o tema de hoje foi sugerido por minha amiga Elad e com certeza não vai dar só uma palestra. Então vamos para a parte 1 de fluidos na visão espírita. Gente, é um assunto tão abrangente, porque assim como o nome mesmo já diz, fluidos, né? Gente, não é fluidos, tá? Eu olhei no dicionário, a pronúncia certa é fluidos, é fluídico, então tem muita vertente, tem muita coisa para ser falada. Nós já sabemos que existem o mundo dos elementos materiais e o mundo inerente aos elementos espirituais, que regem a vida espiritual, claro. No mundo material, o homem conta com 5 sentidos, né? Que são olfato, paladar, visão, tato e audição. Mas isso é para o contato da sua vida material. E mesmo habilitado com esses 5 sentidos, e sabendo que o mundo está interligado a um outro mundo paralelo, que parece que é um mundo mágico, ou seja, um mundo espiritual, ele não consegue captar e apreender a realidade e os elementos do mundo espiritual, que são próprios do espírito e não da matéria. Para que isso aconteça, só podem ser detectados pela percepção mediúnica, clarividência, clareaudiência, intuição, psicofonia, entre outros, que possibilitam ao encarnado descobrir um sistema de vida paralelo ao material, que é muito mais sutil, amplo e dinâmico. Bom, com a ausência dessa percepção pela maioria, a ciência tem valorizado quase que exclusivamente o estudo do mundo físico, deixando assim, para o plano secundário, a investigação desses fenômenos que são inerentes ao mundo espiritual e que talvez poderiam ajudar muito mais a ciência do que só ficar com um chamado pé no chão. Por quê? Porque ele trataria não só o orgânico, ele estaria trabalhando também a essência daquele orgânico, né? Em razão disso, muito do que ainda não se conseguiu desvendar cientificamente nessa área permanece no campo do milagre, né? Maravilhoso, sobrenatural, sei lá como o povo chama. E foi para isso que alguns espíritos superiores abraçaram a missão de fornecer maiores explicações sobre essa realidade espiritual. Nesse momento em que eles fizeram isso, que eles se uniram, eles estavam com uma das ferramentas mais importantes para nós humanos. E essa ferramenta se chamava Professor Rivel Hippolyte, ou Allan Kardec. Porque Kardec, ele conseguiu codificar o estudo desses espíritos superiores para trazer essa onda, essa clareza de entendimento que é necessário para a gente. Bom, em termos científicos, vamos entender primeiro o que é fluido, definido como uma substância cujas moléculas têm tão pouca adesão entre si que facilmente mudam de posição, portanto, cedem a menor pressão, né? Você bateu na água, a água faz tchá, é um fluido. Assim, essa matéria não possui forma independente. Ela não é uma coisa, ela é adaptável, mas toma a forma do recipiente em que repousa, onde ela está. Bom, na obra O Espiritismo perante a Ciência, do engenheiro francês Gabriel Delany, de 1857 a 1926, ele era um engenheiro espírita, importante defensor da cientificidade do espiritismo, ou seja, a lógica espírita, durante a transição do século XIX para o século XX. Ele falava assim: chamamos fluidos aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás. Assim, na doutrina espírita, temos que fluido é um tipo de matéria extremamente rarefeita, imponderável, invisível e impalpável para o mundo físico.
o fluido realmente é um estado a mais, além do estado gasoso. Você não vai conseguir identificar nem ver, mas senti-lo com certeza. Bom, partindo da ideia da Trindade Universal, entenda o que é Trindade Universal. Deus como gerador de tudo, criador de tudo, o Espírito criado por Deus e que habita a dimensão espiritual, e a matéria, que vem para a dimensão material. São os formadores da Trindade Universal. Então nós encontramos essa citação no Livro dos Espíritos, de Kardec. Olha só. Ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Ok? Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que pode ser considerada como independente. Ou seja, ele não está ligado a um espírito ou a um corpo de material, ele existe por si só, mas ele interliga essas duas extremidades. Bom, no mesmo livro, na questão 33 de Allan Kardec, pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é o que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O fluido universal, ele pode sim estar em tudo e estar direcionado a tudo e assumir propriedades, modificações, características, porque ele é maleável. Entenderam? Ele é maleável. Bom, para completar, temos a elucidação do espírito de André Luiz. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. É como se a gente, todos nós, o universo todo, formasse o corpo de Deus. E como se fôssemos micro-organismos dentro do corpo de Deus, entendeu? Vibrando aquilo tudo. Nós alimentamos a nossa essência, a parte da dimensão material toda, com o fluido de Deus, ou seja, o fluido universal. Então, nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, né? Até peixes no oceano, ou seja, existem atmosferas diferentes. O fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Essa é uma citação do apóstolo Paulo, encontrada em Atos, capítulo 17, versículo 28. Olha que interessante. Em Deus nos movemos e existimos. É interessante você observar que nós estamos aqui vivendo em fluidos. A atmosfera carrega um fluido. Um fluido que você não vê, mas o ar é um fluido que você respira e expira. É interessante porque isso daí não está somente ligado a uma coisa ou outra, está ligado à funcionalidade tanto da vida orgânica quanto da vida espiritual de um indivíduo durante o processo reencarnatório. Bom, assim, as inúmeras modificações, combinações, transformações que tal matéria sofre constituem a infinidade de corpos na natureza, de elementos ou coisas conhecidas ou ainda desconhecidas, bem como os fenômenos explicados ou ainda inexplicados.
e, para tanto, o fluido cósmico assume 2 estados distintos. Antes de eu falar dos estados distintos do fluido cósmico, eu quero que vocês entendam uma coisa. As coisas que estão envolvidas nisso aí não se limitam só na matéria. Tem a matéria e tem a dimensão espiritual. Então, o fluido, ele funciona aí como uma ponte. Como eu expliquei hoje mais cedo para uma amiga minha. O pensamento, ele absorve o fluido, ele cria o fluido, ele faz o que com o fluido? O pensamento utiliza-se do fluido apenas para dar uma deslizada, para caminhar, para passear, mas ele utiliza-se também do fluido para carregar as intenções. Então, isso a gente vai aprender na segunda palestra, o porquê que isso acontece. Mas o fluido, ele é praticamente a base de tudo. Nesse outro ponto de vista, você também observa que veganos, vegetarianos e outros têm toda razão em falar que você não deve se alimentar da carne de animais. Porque você está, na verdade, tirando o fluido cósmico de uma criatura vivente que está prestes a entrar para o estado de evolução do raciocínio e a custo de alimento. Vamos falar com um pouco de agressividade na história, né? Porque você está comendo a carne daquela criatura. Então, quando você faz isso, você também se alimenta do fluido expelido por aquele ser na hora do desencarne, que nunca é de uma forma bondosa e amiga numa cama de um hospital. Na verdade, é uma espécie de ato violento que tira a vida daquele serzinho e você se alimenta daquele composto material orgânico. Será que aquele fluido é bom? Essa é uma questão. Então você tem que pensar nisso. Eterização ou imponderabilidade. Estado primitivo normal que propicia os fenômenos do mundo invisível. Em tal condição, ele não é uniforme, pois sem deixar de ser etéreo, sofre modificações bastante variadas em seu gênero, constituindo os diferentes fluidos que, dotados de propriedades especiais, dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Estamos habituados no estudo do espiritismo a encontrar expressões como fluido magnético, fluido elétrico, fluido material, fluido espiritual ou vital. Na verdade, todos são combinações ou transformações desse fluido primitivo. Quando ele está nessa fase de eterização ou imponderabilidade, gente, ou estado primitivo, o fluido primitivo, ele é chamado de fluido universal. Por quê? Ele está por todo o universo com a mesma constituição. Ele está do mesmo jeito. Só que, para cada planeta, para cada lugar, existe uma variação fluídica. No planeta Terra, o fluido vital que circunda o planeta Terra é aquele direcionado para o planeta Terra, mas ele vem desse fluido primitivo e foi evoluído para aquilo ali, para que atenda às necessidades do planeta. Em Saturno, o fluido vital não é compatível ao da Terra, mas é aquele fluido necessário para aquele planeta. Ou seja, é quando você vê que os planetas são corpos, assim como nós somos. Por quê? Porque nós temos auras, nós temos psicosferas, ou seja, nós temos fluidos vitais modificados para a nossa necessidade como indivíduos. Interessante? Pois é. Materialização. Então tem um fluido nessa forma eterizada e na forma materializada. É a sua natureza mais grosseira, pois pertence ao mundo material tangível e visível. É a hora que o fluido vital deixa de ser invisível para ser visível. Tal estado é uma consequência da primeira condição de eterização ou de ponderabilidade, propiciando os fenômenos materiais. É interessante pensar que, na realidade, é solidificação da matéria, nada mais é do que um estado transitório do fluido universal. Então, a matéria, por mais que ela te pareça duradoura e eterna, ela é transitória, sabe? Aí fala assim, mas Marcos, como ser transitório dessa forma? Porque um planeta pode explodir, gente.
o planeta explodir, aquela montanha eterna, que vocês achavam que ela é eterna, ela não existe mais, ela vira fragmento, ela pode virar até poeirinha, ou seja, microfragmentos. Aí, resumindo, ela se dissolve aí. O fluido vital continua lá. O fluido vital vai se juntar ao fluido universal e vai ser reaproveitado do mesmo jeito. Ou seja, continua a máxima magnífica de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em resumo, tudo que existe no universo trata-se de transformação de matéria elementar primitiva. Há o espírito, a matéria e este fluido universal ou cósmico, que conforme a resposta à questão 27 de O Livro dos Espíritos, que fala, está colocado entre o espírito e a matéria. Olha, ele é colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com a mesma e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Gente, nós estamos aqui como espíritas aprendendo ainda o que Kardec deixou como legado de conhecimento, de estudo e tudo mais. Então, vocês imaginem que nós não temos ainda conhecimento do que esse fluido universal ainda pode proporcionar, não só em nossas vidas, mas no universo. Nessa nossa jornada intuitiva, sabe? Pelo crescimento, pela evolução. Pela própria evolução da raça humana, que antes tinha certos pontos de vista, e hoje em dia, se você pegar toda essa construção social que nós temos na nossa atualidade e for comparar com a sociedade de há 100 anos atrás, você vai ver um disparate de injustiças há 100 anos atrás. Você vai falar assim, meu Deus, eu acho que a sociedade evoluiu muito. A sociedade ainda tem pontos de agressividade, de injustiça, ela tem uma presença de menos injustiças e mais justiças, justamente porque nós perdemos vários tabus e paramos de pensar que todos os seres têm que ser como nós pensamos, e sim como a qualidade de vida pede para que aquele ser seja. Isso é mais importante. Então é nesse ponderamento que nós vamos fluidificar o nosso conhecimento, o nosso pensamento, abrir um leque de percepção para entender tudo isso. De cara, a gente já sabe que o corpo matéria, ou seja, aquele microcorpinho, aquele embrião que está ali, vai precisar de energia vital ou energia fluido universal, fluido vital, para unir o espírito que está aqui a esse corpinho. E nessa hora, quando isso acontece, tem que acontecer no ato da fecundação, no ato em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Por quê? Porque naquele momento aconteceu a fecundação, acontece a ligação, porque o fluido vital imediatamente é usado para interligar ao espírito. Isso vocês não vão ter mais dúvida. É assim que acontece a concepção de um ser vivo num processo encarnatório. E a partir do momento em que o corpo, matéria, já não resiste mais às condições físicas, esse laço fluídico é quebrado. E o espírito fica livre. E o fluido sobe e vai ser absorvido pelo fluido universal. Por isso que é necessário que a equipe de espíritos de luz, ou os nossos queridos trabalhadores da espiritualidade, estejam presentes em quase todos os processos de desencarne. Em todos, eles estarão presentes e fazendo o desenlace dos laços fluídicos, para que o espírito fique liberto, tranquilo e possa seguir a sua jornada na escala de evolução espiritual. Eu acho que ficou bem entendido. A gente tem a parte 2.
Eu agradeço a todos, agradeço ao Grupo Irmãos Santos e a todos os médiuns que dão apoio a esse trabalho e ajudam também com as colaborações, e a todos os nossos amigos que colaboram com sistemas de palestra maravilhosos. Até semana que vem, aliás, até a hora em que você quiser nos ouvir de novo aí pelo canal do YouTube. Não esquece de se inscrever no canal Espirais de Luz, ativar o sininho, curtir nossa página no Facebook e vem com a gente para vibrar a luz que a gente está esperando vocês aqui. Até a próxima. Beijo de luz.